Olá, meu amigo, minha amiga. Eu estou maravilhado aqui com um texto que eu estou lendo e eu pensei em compartilhar com você. Eu tenho aqui em minhas mãos um comentário, um volume de um comentário bíblico, e hoje me veio à mente aqui do texto bíblico da Bíblia. Essa é a minha Bíblia aqui, uma que eu uso, a segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo. É um capítulo maravilhoso. Ele fala de coisas extremamente práticas, sobre vitórias pessoais. E eu sou psiquiatra, trabalhei 40 anos em consultório, mas atendendo milhares de pessoas. Mas eu digo a você, a terapia profunda só pode ser feita com Deus, pela graça de Jesus, pela sua entrega a Ele diária, momento a momento, pelo estudo da palavra, você comer a palavra de Deus, mastigar essa palavra, meditar essa palavra, pedir a Deus que te ilumine para você entender a profundidade da palavra. As palavras que Jesus disse são concentrações de verdade, assim, espetaculares. Às vezes ele foi mais explícito, mais prático nas falas dele. Às vezes ele colocou frases que a gente vai levar muitas horas para pensar na extensão do significado do que ele quis dizer. Coisa muito linda mesmo. Então, você quer uma cura interior profunda, você quer paz interior, você quer vitórias no dia a dia sobre seus defeitos de caráter. Deixa as pessoas de lado assim, não maltratar, mas não fique focado nas pessoas que estão aí em volta da sua vida, que talvez contribuam para o teu sofrimento de alguma forma, uma pessoa agressiva, uma pessoa fria, uma pessoa, sei lá, que tem alguma dificuldade com você, seja em casa, seja na comunidade que você frequenta, religiosa, seja no trabalho, seja na família por extensão. Pense em você no sentido de o que o Senhor quer fazer com você para te libertar, para te ajudar, para te dar paz interior, serenidade, compostura, equilíbrio, independentemente de como as pessoas lidam com você. Isso é absolutamente possível. A Bíblia fala disso, né? Jesus fala, vem a mim e eu vou te aliviar, eu vou cuidar de você, eu vou ajudar você, eu vou fazer você emancipar, eu vou fazer você crescer, eu vou fazer você, quem sabe, parar de usar medicação psiquiátrica, achando que ali está a solução final. Não estou dizendo que eu nunca vou usar, mas... Então eu estou meditando agora aqui, nessa manhã, sobre a segunda carta de Pedro na Bíblia, no Novo Testamento, a segunda carta que Pedro escreveu, no capítulo 1. E fui ver um comentário bíblico que eu gosto. E aqui diz, eu vou ler algumas coisas aqui para compartilhar com você essa luz maravilhosa que está chegando hoje para mim e eu quero passar para você. Então, esse primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, realmente diz aqui a autora dessa meditação, desse comentário, que é cheia de... Esse capítulo é cheio de instruções, realmente é. E quando a gente medita nessa palavra, a gente vê que precisamos contemplar Jesus Cristo. Você se torna parecido naquilo que você mais contempla, no que você mais pensa. Então temos que passar a pensar no comportamento de Jesus, olhando aquilo que está descrito sobre ele nos evangelhos. E aqui diz assim, que grande tema é para a contemplação, né, a justiça de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, contemplando a Jesus e a sua justiça, quando a gente faz isso, o nosso egoísmo vai sendo confrontado e vai sendo revelado, a gente vai ficando mais consciente de atitudes egoístas
feias. E então, na contemplação de Jesus, no pensar em Jesus, ler sobre ele, meditar nas palavras que ele diz que estão nos evangelhos e na palavra como um todo, não deixa espaço para a nossa autojustificação. É o que está dizendo aqui. Não vai dar espaço para glorificar a mim mesmo, para eu subir num tablado, num palco, e ali, olha só que maravilha que eu sou. Não vai ter espaço para isso, porque a meditação na palavra, pensar no comportamento de Jesus, nos ajuda a perceber a nós mesmos. E a gente vê o quanto a gente precisa dele, o quanto precisamos de purificação, de resolução de problemas pessoais. E aqui essa autora fala assim, as promessas que estão na palavra de Deus são estimadas pela verdade daquele que fez as promessas. Ou seja, as promessas que Deus faz, ele cumpre. Claro que as promessas têm suas condições, mas o que ele diz que vai fazer, ele está disposto a fazer por você. Quando ele diz, vem a mim e eu vou te aliviar, ele está dizendo exatamente isso. Vai depender de você ir a ele frequentemente, perseverantemente e confiar. Aqui também diz assim, de que Deus está por detrás das promessas que ele faz. Deus nunca diz o que não vai fazer. Nós, seres humanos, mentimos, né? Diz que vai fazer uma coisa e não vai. Isso é muito comum na corrupção política, por exemplo. Promessas de campanha e depois não se faz nada. Mas Deus, o que ele diz, ele faz. Ele está sempre atento para aquilo que é a aliança que ele faz com o ser humano. Ele diz para você, vem a mim, eu vou te orientar, vou te ajudar, vou te fortalecer. Então é isso que ele vai fazer. Aqui tem um texto que eu gosto também, que é bonito, diz assim, nós devemos conhecer aquele que é o nosso, que nos resgatou, que é Jesus Cristo. Resgatou de quê? Resgatou dessa contaminação interna, ele está processando isso, né? Claro que o resgate não está completo ainda, mas o texto diz exatamente assim, eu estou traduzindo aqui do inglês, diz assim, nós devemos conhecer ele, né, Jesus, o que ele é, nós devemos conhecer o que ele é para aqueles que ele tem resgatado. O Senhor Jesus nos resgatou. Você acredita nisso? Se não, passe a acreditar. Ele já te resgatou. Agora o que ele quer fazer é um processamento de cura interior para ir fazendo gradativamente você se tornar mais parecido com ele no caráter. Só ele pode fazer isso, queridos. Não tem nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo nesse mundo, por mais top que seja, que consiga fazer essa mudança profunda em nosso ser, a não ser o Senhor Jesus, pela sua graça, mediante você se entregar a ele e procurar por ele, como alguém procura por um tesouro perdido. Então, nós devemos, diz ela aqui, nós devemos perceber que através da crença nele, é nosso privilégio nos tornarmos participantes da natureza divina e assim escapar da corrupção que há no mundo através da cobiça. Muito interessante, né? Através da crença nele. Creia em Jesus Cristo e será salvo você e tua casa, né? Diz um texto lá no livro de Atos. Então quando nós procuramos o Senhor Jesus com essa determinação de sermos mudados, amadurecidos, vencer nossos medos, ansiedade, depressão, tristeza, seja o sofrimento que for, então nós somos gradativamente limpos de todo. A Bíblia chama de pecado. O pecado é tudo aquilo que machuca você. O pecado é tudo aquilo que fere a relação humana de uns com os outros. O pecado é tudo aquilo que destrói.
Pecado é a transgressão da lei de Deus. A lei de Deus são 10 mandamentos. Os 4 primeiros têm a ver você e Deus. Os 6 últimos têm a ver você e outro ser humano. E você com você. Então o pecado é a transgressão da lei de Deus, mas é aquilo que machuca as pessoas, que destrói uma sociedade, destrói o país, destrói a comunidade. Então, e essa autora fala assim que nós não precisamos viver sob o comando desse eu egoísta, orgulhoso, vaidoso, mentiroso, corrupto. Se você não quer mais isso, então Jesus diz, eu vou curar você, eu vou ir tirando gradativamente esse defeito de caráter e vou colocando meu caráter em você. Essa é a grande terapia divina, queridos. Essa é a grande terapia divina que só Ele pode fazer. E aqui diz que, aqui cita Efésios, tem uma parte, um capítulo na carta de Paulo aos Efésios, que eu vou ler agora aqui na minha Bíblia. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, vamos ler aqui do 1 ao 6, Efésios 2, de 1 a 6. E Jesus, né, Deus, nos vivificou. O que é vivificar? Dar vida. Quando você se entrega a Ele, Ele te dá vida. Não é essa vida do coração batendo somente, que também vem dele, mas é a vida espiritual, a espiritualidade, o discernimento espiritual. O mundo jaz nas trevas, né, diz a Bíblia. O dia a dia do mundo funciona em trevas, queridos. No sentido de que, tá bom, tem coisas que são corriqueiras, temos que trabalhar, ganhar dinheiro, pagar a conta de luz, pagar os impostos, tudo isso. Isso é o dia a dia, o feijão com arroz. Mas se você se contenta só com isso, para mim não satisfaz. Então, Deus nos convida para elevar acima dessas coisas rotineiras da vida. Cuidar de filho, cuidar do marido, cuidar da esposa, do trabalho, funcionar bem na empresa e crescer economicamente, profissionalmente. Tudo isso tá é normal, é o dia a dia da vida ordinária, né? Ordinária assim, do normal. Mas Deus nos chama para uma vida extraordinária. Esse é o chamado do Evangelho, querido. O Evangelho não é para você ganhar dinheiro, né? Fazer barganha com Deus. Se você dá dízimo para Deus, então Deus vai te dar um monte de dinheiro. Não tem nada a ver essa mensagem com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos chama para uma vida extraordinária, que significa Deus colocar você gradativamente, um dia de cada vez, num estado de espiritualidade que você adquire paz, você adquire serenidade, você vai parando de ter ganância pelas coisas materiais, você vai parando de ter uma sensualidade distorcida, você vai parando de ter compulsões, você vai parando de ter pânico, de ter depressão, você vai saindo disso. E olha aqui então, Paulo em Efésios capítulo 2, ele fala assim, versículo 1, e Deus, né, vos vivificou, dando essa vida espiritual que eu estou falando, estando vocês mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo vocês andaram segundo o curso desse mundo. Eu andava, né, segundo o curso desse mundo, eu fumava, eu bebia, essas coisas todas, besteiras, né, destrutivas, em que, Efésios 2, versículo 2, em que em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Enquanto você não é de Jesus, de quem você é? Do pai das trevas, né? Que pode até te dar coisa boa, material, mas para te tirar de Jesus Cristo, que é a vida, que é a salvação, que é a vida eterna, que é a força para viver. Então, continuando em Efésios 2, versículo 3, entre as quais, eu vou repetir aqui, deixa eu ler direto aqui. Efésios 2, 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O que é fazer obras da carne? Viver em pecado, viver errando, viver mentindo, viver corrompendo, com propina, viver numa vida promíscua sexualmente, viver
enganando as pessoas, viver brigando, viver irritadiça, viver, enfim, sofrendo, e embora às vezes achando que está tudo bem. Então, aí Deus diz aqui, Efésios 2, versículo 4, mas Deus, o Criador do universo, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou seja, ainda contaminados que somos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Deus vai lá e, se você quer, Ele tira você do buraco, começa a levantar você para uma vida que faz sentido. Isso significa vivificar você. Nenhum médico, nenhum terapeuta, nenhum coach, nenhum psicólogo consegue fazer isso, a não ser Jesus Cristo. E termina aqui essa parte que eu quero ler, Efésios 2, versículo 6. Deixa eu ler o 5 de novo, o 5 e o 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E versículo 6. E vos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que está dizendo? O que Paulo está dizendo aqui? Eu vou repetir. Efésios 2, versículo 6. E Deus, Jesus Cristo, nos ressuscitou juntamente, Deus, o Pai, nos ressuscitou juntamente com Ele, com Jesus Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bom, peraí, você está sentado aí na sua casa, na sua poltrona, no seu carro, escutando isso, na sua cadeira do trabalho, não sei onde você está agora, ou está em pé, na varanda, no quintal, não sei onde você está, ou descascando aí sua batata para fazer um refogadinho de batata aí na cozinha, e está escutando. Mas aqui está dizendo que Deus te ressuscitou. Como assim, se a gente nem morreu ainda? Então, entende o que Paulo está dizendo? Ele está falando de ressuscitar espiritualmente. De tirar a lente que a gente vê a vida ordinária, para uma vida extraordinária. Isso chama de discernimento espiritual, querido. Nada paga isso, sabe? Nada paga isso. É o Espírito de Deus que vem e ilumina você e eu e nos transporta para uma percepção diferente. Que Jesus vivia o tempo todo com ela e que a gente está longe disso, mas Ele quer levar gradativamente para esse discernimento. Então, voltando aqui ao comentário bíblico, deixa eu ver o que tem aqui que eu queria falar com vocês. Bom, então aqui fala assim, na medida em que a gente vai participando dessa natureza divina, Deus vai colocando a gente na natureza divina, tendências, olha só, tendências hereditárias e cultivadas para comportamentos errados são cortadas do nosso caráter. Olha aí, você se entrega a Deus e gradativamente Ele vai tirando mesmo aquelas coisas genéticas e aprendidas, Ele vai consertando, Ele vai fazendo essa terapia maravilhosa no nosso caráter. E aí nós podemos ser feitos gradativamente, diz aqui, um poder vivente para o bem. Um poder vivente para o bem. Você quer ser do bem? Você quer continuar sendo do bem? Você quer melhorar a sua decisão de ficar do lado do bem, da verdade? Então, é essa rendição ao seu Jesus, procurar por Ele, orar, meditar na palavra, comungar, como diz Jeremias, comer a palavra de Deus, e ela se torna a alegria e o gosto do seu coração. Então, diz aqui, cada aprendizado do divino professor, que é Jesus Cristo, diariamente, então vai fazendo com que você se torne participante da natureza dele. Isso é totalmente sobrenatural, queridos, que Deus promete fazer em nossa vida. E assim vamos vencendo as tentações de Satanás pela graça de Jesus, que vai tomando posse de nós, se você quer. Então, é isso que eu queria compartilhar com você hoje. Pense nisso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele vai mudando você gradativamente e te fazendo uma pessoa realmente feliz. Até breve.